Olá, meus queridos, vamos para mais uma videoaula. Hoje falaremos de fenômenos ondulatórios 2. Nesta aula trataremos de quais são as grandezas que interferem na velocidade de propagação de uma onda em uma corda e também os fenômenos da polarização e da difração. Estamos na apostila número 5, refere-se às aulas 65 e 66, fenômenos ondulatórios 2, estamos na página 105. Então, temos que a velocidade de propagação de uma onda numa corda ela depende da maneira como essa corda está tracionada, ou seja, da força que está sendo exercida sobre essa corda e também de uma característica intrínseca da corda, que é a sua densidade linear. Lembrando que a densidade linear é obtida através da razão da massa dividido pelo comprimento da corda. Utilizaremos a massa em quilograma. O L representa o comprimento em metro, então a massa em quilograma, comprimento em metro. Refração da onda. Para o estudo da refração da onda, vamos associar o raio da onda ao raio de luz. Então, o que nós temos aqui? Temos uma onda plana. Então, nessa onda plana, essas linhas aqui representam superfícies de onda e essa linha aqui vermelha representa o raio de onda. Qual a característica entre o raio de onda e a frente de onda ou a superfície de onda? Forma um ângulo de 90 graus. O raio de onda nos indica a direção e o sentido de propagação das nossas frentes da nossa onda. Então, aqui nós vamos aplicar a lei de Snell também. Então, qual a característica que nós temos aqui? Sempre que eu tiver um ângulo, esse ângulo I em relação à normal, então o ponto de incidência com raio de luz com o nosso dióptro, eu traço uma reta perpendicular chamada de normal. Então, quando esse ângulo em relação, que eu vou chamar de incidência, for maior que o ângulo de refração, então eu posso já inferir que o meu índice de refração deste meio ele é menor. Se por acaso o ângulo de incidência é menor, nos indica que o índice de refração é maior. Quais são as características da refração? Então, nós temos que a velocidade ela se altera, o comprimento de onda ele também é alterado na refração. No entanto, a frequência é uma característica invariável, ou seja, a frequência não muda. A frequência não muda na minha refração e nem na minha reflexão. Frequência não muda e o período, como o período é o inverso da frequência, se a frequência não muda, o nosso período também não muda. Então, aplicando a lei de Snell aqui, a segunda lei da refração, para ondas podemos admitir que seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração vai ser igual a velocidade do meio 1 dividido pela velocidade da onda no meio 2. Difração. Então, o que vem a ser a difração? Difração é o contorno da onda ao passar por uma fenda ou por um obstáculo. Então, quando a onda atinge um obstáculo ou uma fenda, ela se espalha, alcançando pontos que se encontram muitas vezes atrás dele. Então, nós temos uma onda plana se propagando, vai passar por uma fenda, e nesta fenda, de acordo com o princípio de Huygens, cada extremidade da fenda aqui assume o papel de uma fonte pontiforme de ondas, o que gera ondas que têm a capacidade de atingir pontos que não seriam atingidos pela onda anterior aqui. Ó. Então, nós temos um obstáculo, então nesse obstáculo das extremidades começam a gerar ondas que contornam esse obstáculo. Polarização. Então, o que vem a ser a polarização? Primeiro, polarização só acontece em ondas transversais. Nossas ondas eletromagnéticas são ondas transversais. E o que consiste a polarização? É a seleção de um único plano de vibração da nossa onda. Então, a nossa onda eletromagnética ela possui vários planos de vibração. E quando ela é polarizada, significa que é selecionado apenas um plano de vibração. Determinadas estruturas, determinadas substâncias têm a capacidade de fazer essa seleção, como alguns cristais.
Agora vamos para o exercício número 2. Um estudante de engenharia monta um aparato a seguir com a finalidade de estudar a velocidade de propagação de ondas em corda. A corda azul e B vermelha, a corda A azul e B vermelha possuem comprimento de 1 metro cada e massa MA 40 gramas, MB 90 gramas, respectivamente. Na extremidade direita é pendurado um corpo de massa M 144 gramas, com a finalidade de tracionar a corda. Pede-se a relação VA sobre VB entre as velocidades das ondas nas cordas A e B, respectivamente. Primeiro, temos que lembrar que a corda é tracionada devido à corda M, devido à massa M. Essa massa M é pendurada e faz com que essa corda fique esticada, onde nós representamos esse esticamento pela nossa força tração. E aí, o que nós temos aqui? Então, sabemos também determinar a velocidade em cada parte da nossa corda. Então, temos a corda 1 meio A, que tem uma determinada densidade linear, e a parte B, que tem outra densidade linear. Então, ou seja, a velocidade em A, a velocidade da onda em A vai ser diferente da velocidade da onda em B. Mas como que fazemos para determinar a velocidade em cada meio desta corda? Então, sabemos que a velocidade é a raiz quadrada da força dividida pela densidade linear. Então, o que nós vamos fazer? VA sobre VB. Então, vai ser raiz quadrada de F sobre MA, dividido por raiz quadrada de F sobre MB. Vamos, propriedade raiz, vamos colocar uma raiz para todo mundo, uma raiz única. Divisão de fração, mantém essa fração de cima. E eu multiplico a fração de cima pelo inverso da fração de baixo. Então, aqui nós temos VA sobre VB, coloquei uma única raiz. Então, ficou fração de cima, F sobre MA, vezes o inverso da fração de baixo. MB sobe, F vem para baixo. A tração é a mesma no trecho A e no trecho B, então podemos cancelar. Agora, quem que é MA? MB é a massa de B dividido pelo comprimento. MA é a massa de A dividido pelo comprimento. O comprimento é igual para as duas partes, 1 e 1. 90 dividido por 1, 90. 40 dividido por 1, 40. Então, ficou 90 dividido por 40. Vamos simplificar por 10. Então, ficou 9 sobre 4. Desculpa, raiz de 9 quartos, o que nós vamos fazer? Vamos calcular a raiz separadamente. Raiz de 9 é 3, raiz de 4 é 2, e 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, a razão VA sobre VB vai dar 1,5. Item B, a relação lambda A sobre lambda B entre os comprimentos de onda nas cordas A e B. Então, sabemos que vamos utilizar aqui a equação fundamental da ondulatória. V é igual ao lambda F. Queremos determinar o lambda. Então, lambda é a mesma coisa que velocidade. Desculpa, o que eu fiz aqui? Outra maneira. Então, substituir. Então, o que eu tenho? VA é igual ao lambda A vezes F. VB é igual ao lambda B vezes F. Vamos dividir a equação de cima pela equação de baixo. Qual o objetivo de fazer isso? Porque VA sobre VB, eu não sei quanto que é VA, nem sei quanto que é VB. No entanto, a razão VA sobre VB é conhecida, determinamos no item anterior. A frequência é algo que fica inalterado, então quando eu tenho o processo o fenômeno da refração, a frequência é a mesma, então frequência em cima é igual à frequência de baixo. Cancelamos VA sobre VB é 1,5, então lambda A sobre lambda B também vai ser 1,5. A relação FA sobre FB entre as frequências da onda nas cordas A e B, respectivamente. Como a frequência é algo que não muda, então a frequência de A é igual à frequência de B. F de A sobre F de B vai dar 1. Entender, esboce a configuração das cordas antes e depois do pulso sobre refração, passando de A para B. Então, quando a minha corda passa de A para B, eu percebo que a minha corda no trecho B tem uma densidade maior, sempre que a onda se propaga de um meio com a densidade menor para o meio que a densidade é maior, a refração
não ocorre mudança de fase. No entanto, na reflexão, sim, nós temos a inversão de fase. Então, no pulso refletido, eu tenho inversão de fase pelo fato da onda passar de um lugar que eu tenho a densidade linear menor para um lugar que eu tenho a densidade linear maior. Esboce a configuração da corda antes e depois de um pulso sofrer refração, passando de B para A. Então, estou saindo de um meio com a maior densidade linear para o meio que tem a menor densidade linear. Então, o que acontece? Na refração não tem inversão de fase, e agora, como a onda passa de um meio de maior densidade linear para um de menor densidade linear, o pulso refletido não sofre interferência. Então, não sofre inversão. Então, nós temos o pulso refletido, está em fase com o pulso incidente, e o pulso refratado não sofre inversão. E o pulso refratado independe da densidade dos meios. Então, a fase dele. Uma corda de 8 kg é posta a vibrar em seu comprimento de 2 metros. Formam-se 5 nós. A distância entre 3 nós é 1 metro. A densidade linear de massa da corda. Densidade linear, que é o nosso μ, é a massa dividida pelo comprimento. A massa foi dada 8 kg, o comprimento foi dado 2 metros. 8 dividido por 2, 4 o quê? Em cima eu tenho quilograma, embaixo tenho metro, então 4 kg por metro. Item B, a velocidade de propagação, admitindo-se que a tração na corda é de 100 N. Lembrando que a velocidade de propagação da onda na corda é obtida pela raiz quadrada da divisão da força dividido pela nossa densidade linear. A nossa tração é 100 N, a nossa densidade linear determinamos no item anterior, que é 4. 100 dividido por 4, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Então, a velocidade é 5 metros por segundo. Item C, a frequência de vibração do ponto ventral. Então, a frequência de vibração do ponto ventral, que seriam esses pontos aqui, esse, e esse, é igual à frequência de vibração da nossa corda, da nossa onda, tá bom? E como que eu determino a velocidade, a frequência de vibração da nossa onda? Então, vamos utilizar a equação fundamental da ondulatória. Velocidade é igual a λf. Só que é o seguinte, quem que é o nosso lambda? Então, no exercício falou que a distância entre 3 nós, então, o nó significa o ponto onde a amplitude, a elongação é mínima. Então, a distância entre 3 nós é 1 metro. Opa! E eu percebo que a distância entre 3 nós representa o comprimento de onda. Substituindo na equação, velocidade é igual a λf. Sabemos a nossa velocidade obtida no item anterior. O lambda é 1 metro. A frequência vai ser 5 Hz. Então, realizamos esse exercício. Exercício 7. Na figura 1 a seguir, temos ondas planas geradas num tanque de água atingindo um obstáculo que possui uma pequena abertura. Ao passar pela abertura, as ondas formam um padrão diferente das ondas planas, tendo formato mais próximo de ondas circulares. Na figura 2, temos a representação de ondas luminosas produzidas por uma fonte pontual colocada a grande distância de um obstáculo, que também possui uma abertura. Ao contrário da figura 1, não são observadas ondas que se assemelham a circulares da figura 1. Explico. Então, aqui nós temos o processo, o fenômeno que ocorre na figura 1 é o fenômeno da difração. Então, eu tenho uma onda que vai contornar uma fenda ou um obstáculo. E essa difração, para que ocorra a difração, é necessário que a ordem de grandeza do tamanho da fenda seja próximo da ordem de grandeza do nosso comprimento de onda. O que é o comprimento de onda desta onda plana? É a distância entre essas duas barrinhas que representam as nossas superfícies de onda, que representam o nosso lambda. Então, na figura 1, o tamanho da nossa fenda é bem próximo do nosso comprimento de onda. Caso que não ocorre na figura 2, nós temos uma fenda numa abertura grande
e o nosso comprimento de onda é menor. Então, na parte de cima ocorre o fenômeno da difração, na parte de baixo não ocorre esse fenômeno. Então, na figura 1, observamos que a distância entre as superfícies de ondas consecutivas, que é o lambda, tem a mesma ordem de grandeza que o tamanho do obstáculo, observando-se a difração. Na figura 2, as distâncias entre as superfícies de ondas consecutivas são muito menores que o tamanho do obstáculo, não se observando o fenômeno da difração. Pessoal, encerramos essas duas aulas. Qualquer dúvida, conversaremos na nossa videoaula.